A paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de deixar uma mensagem para você no teu coração. Bom, assisti pequenos vídeos, né, de um certo homem que se titula pastor, né, e ele vem trazendo uma afirmação sobre que haverá no dia 30 um grande acontecimento sobre o cavalo amarelo, que vai o anjo da morte, né? Que as pessoas que não pode sair depois da meia-noite, porque vai ter pessoas morrendo nos supermercados, nas ruas. Então eu analisei essa profecia, essa mensagem que este homem, e que muitas outras igrejas, né, muitos homens que se diz de Deus, estão compartilhando, tá? E algumas pessoas me mandou uma mensagem me perguntando se isso realmente é bíblico, se isso realmente está na Bíblia, né? Irmãos, gostaria de ler um versículo aqui em Deuteronômio capítulo de número 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Então hoje tem que ter muito cuidado naquilo que a gente fala, naquilo que a gente afirma, dizendo que é Deus que está falando. Então nós temos que analisar direitinho a profecia. Não devemos julgar. Existe sim homens usados por Deus, qual Deus revela a sua vontade, a sua mensagem, avisar o seu povo, sim. Mas tem situações, irmãos, que a gente tem que analisar tudo, analisar toda a profecia. Porque o apóstolo João, na epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz: Filhinhos, não creiai em todo espírito, mas antes provai se é de Deus. Por quê? Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo inteiro. Então, irmãos, o que tem hoje de falso profeta, o que tem de falsas profecias mentirosa para tentar envergonhar o nome de Deus, não é pouca. Muitas pessoas dizem que Deus mandou falar, que Deus mandou avisar, que Deus está dizendo, irmão, e nada se cumpre. E nada daquilo é real. Por quê? Às vezes a gente vê que pessoas que se diz homem de Deus, mulheres de Deus, acaba entrando uma emoção, dizendo que é de Deus, dizendo que acha que aquela profecia talvez passou na cabeça dela, que aquilo ali foi Deus, que Deus revelou para ela. Muitas pessoas estão trazendo revelações que não provém de Deus. Então, como que nós sabemos a revelação que provém de Deus e a que não provém de Deus? Irmão, as Escrituras, ela revela tudo. Tudo tem que testificar com as Escrituras. Se alguém for passar uma revelação para você da parte de Deus, analisa nas Escrituras. Vê se aquela profecia realmente testifica com a palavra de Deus. Se realmente Deus, se é do caráter de Deus, revelar aquela profecia, que aquela profecia se cumpra. Acontece em muitos casos, irmão. Tem homens que se diz de Deus, pastores que profetizam um varão que Deus vai preparar uma varoa para ele. E às vezes ele já é um homem casado. Tem tantas situações, tem pessoas que profetizam, dizendo que Deus vai dar uma casa, um carro para um homem, para uma mulher, sendo que o principal que precisa aquela vida, aquele homem, aquela mulher, é se converter dos maus caminhos, é se arrepender diante de Deus. Então tem profecias, meu irmão, que a gente tem que analisar. Temos que analisar a profecia, se realmente testifica, se realmente é Deus que está falando. Irmão, porque Satanás também, ele se transfigura em anjo de luz, quer parecer ser Deus, ele quer fazer algo usando a própria palavra de Deus para enganar as pessoas, e muitas pessoas são enganadas. Foi isso que João, lá na epístola de 1 João, capítulo de número 4, versículo 1 em diante. Filhinhos, não creiai em todo espírito, mas antes provai. Irmão, e analisando, irmão, o que tem de irmãos aí, que se diz homens de Deus, que tá mandando comprar vinho, comprar suco de uva para ungir os batentes da porta, ungir as calçadas. Irmãos, que é isso, irmãos?
Vamos parar de sermos hipócritas, de sermos cegos, porque a gente está vendo que a palavra ela se cumpre. Às vezes o homem, ele pega uma profecia ali, que ele diz que é de Deus, e veja bem, meu irmão, o que Deus vai falar aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disserem no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Irmãos, olha que tremenda essa palavra. Irmão, a palavra está dizendo aqui, porém o profeta que tiver a presunção, vamos dizer no português, a falta de caráter, para dizer uma profecia, pegar a palavra de Deus e dizer que Deus revelou ele uma profecia, qual Deus não revelou. Irmão, a Bíblia diz que ele é digno de morte, que este homem morrerá. Irmão, tem gente que está brincando com Deus. A Bíblia diz lá em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 em diante, 8. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca, de Deus não se escarnece. Deus não se escarnece, irmão. Aquilo que o homem planta, ele ceifará. O que o homem planta, ele vai colher, irmão. Irmão, esse varão que falou isso aí, e outros mais, e outros profetizas, esses homens que se diz homem de Deus, que anda profetizando falsamente, dizendo que Deus falou, sendo que Deus não falou, irmão, é digno de morte, e de Deus não se zomba. Pense que Deus não vai cobrar, pense que Deus vai deixar barato isso. Pessoas dizendo que Deus está falando algo que Deus não falou, irmão. Irmão, preste atenção, porque isso muitos falsos profetas estão tentando envergonhar o nome de Deus. Porque muitas pessoas pensam que quem zomba de Deus é os que estão fora da igreja. Não é esses não, meu irmão. Porque nem conhece a Deus. O pior zombador é aqueles que estão dentro das igrejas dizendo que conhece a Deus, que serve a Deus e anda blasfemando contra Deus. Irmãos, isso é blasfêmias. E não tem perdão. Esse senhor aí que andou profetizando e esses irmãos que estão espalhando, colocando pânico nessas pessoas. Preste atenção. Preste atenção naquilo que Deus está falando aqui. Como aqui também no livro de Jeremias, capítulo 14. Jeremias, capítulo 14. Para não ficar grande esse vídeo. Olha o que o Senhor fala novamente. Jeremias, capítulo 14. Versículo 14. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhe falei visão falsa e adivinhação, e vaidade e o engano do seu coração. É vaidade e engano do seu coração. E o que eles vos profetizam. É o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem a espada nem a fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Irmãos, veja bem. O que o Senhor está falando, irmãos? Esses profetas que andam profetizando falsamente, que fala que Deus falou, sendo que Deus não falou,
Diz que Deus enviou, sendo que Deus não enviou. Irmão, a própria palavra fala que Deus vai enviar um castigo para esses profetas. E não só para esses profetas, mas aqueles que dão ouvido para eles também. Irmão, vamos tomar cuidado, vamos analisar a profecia. Vamos analisar o que Deus tem falado conosco. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado com esses homens que dizem que Deus mandou, que Deus falou. Analise as escrituras. Faça igual os bereanos. Quando o apóstolo Paulo ele trazia ali a palavra de Deus, as escrituras, eles analisavam também nas escrituras. Por isso que hoje muitos estão cegos espiritualmente. Sabe por quê? Porque não lê a palavra de Deus, não busca a revelação da palavra. Porque o livro de Oséias 4:6, a palavra de Deus diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Irmãos, a falta de conhecimento, irmão, está tão grande que Satanás está pintando e bordando com os crentes, colocando medo, engano. O povo está mais acreditando na mentira, nas profecias falsas, do que na verdadeira, meu irmão. A Bíblia fala sim do tempo do fim, fala dos sinais, que vai acontecer perseguições, vai acontecer muitas coisas. Sim, vai acontecer, mas está na Bíblia e testifica com este mundo. A Bíblia diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Lê em Gênesis capítulo 6, versículo 5, porque Deus mandou um dilúvio naquela época e destruiu e varreu a face da terra por causa da maldade do coração do homem. E é a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Os dias de Ló, lê lá Gênesis 19, para você ver o que representa os sodomitas. Lê Judas capítulo 7, para você ver Romanos capítulo 1, versículo 26 em diante. O varão queimando em paixão com outro varão, a mulher trocando a sua própria natureza, se inflamando com outra mulher. O homossexualismo, o lesbianismo, a prostituição, tudo de ruim, toda a área sexual maligna, meu irmão. Tá aí, a Bíblia revela, e a gente vê no mundo a revelação da palavra. E o apóstolo Paulo, que é uma das maiores revelações que muitos não estão vendo, fala que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que não será assim a vinda do Filho do Homem antes que venha a apostasia. O que é apostasia, meu irmão? É a distorção da palavra. É o esfriamento da igreja, o esfriamento do amor. E Jesus diz lá em Mateus 24, os sinais da vinda dele, o que teria que acontecer. Falsos profetas multiplicarão por causa da falta de amor, por causa da falta de respeito dentro das igrejas. O amor de muitos esfriarão por causa da multiplicação de falso profeta. Vão até fazer milagres e maravilhas falsas, mentirosas, usadas por Satanás, para enganar o povo, que se possível até o povo é escolhido, irmão. E muitos aí que se diz escolhido está sendo enganado facilmente por esses homens enganadores, que diz que é Deus que está usando. Irmão, tome muito cuidado para você não cair. Analise as escrituras. Por isso que Jesus diz em Mateus 22, versículo 29... erreis por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Irmão, o povo erra por não conhecer as escrituras. O povo está perecendo por falta de conhecimento. Irmão, não seja assim. Busque o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Veja se testifica a profecia na palavra de Deus. Que aí, se testificar, meu irmão, aí você pode falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Irmão, e é tempo sim da igreja. Nenhuma coisa eu concordo, que é tempo da igreja acordar. É tempo da igreja vigiar mais, porque o noivo está voltando. E ele vai pegar muitos, como um ladrão pega um pai de família. Quando ele vai entrar numa casa, quando ele acha a casa fácil, ele entra, ele não avisa. Mas a igreja, Jesus não deixa, Jesus não fala: eu venho como um ladrão para a igreja. Os vigilantes, os que estão guardando. Porque a Bíblia diz que Jesus vai pegar como um ladrão de surpresa as pessoas que não estão atentas, que não estão vigiando, que não estão orando, que não estão guardando as suas vestes brancas, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, eu e você como igreja temos que estar percebidos sim, vigilantes, se guardando do pecado, sair do pecado, se arrepender enquanto antes. Irmão, porque a única coisa que nos livra
da morte. A única coisa que vai nos livrar da morte é a palavra de Deus. Quando eu e você colocam em prática na nossa vida. Porque Jesus diz lá em João 11, 25. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá para sempre. Irmão, não adianta você jogar coisa ungida na sua casa, na sua calçada, e a tua vida tá torta, cheia de pecado. Isso é heresias, irmão. Tome cuidado. E outra, você pode trancar sua casa com um cadeado, colocar segurança, tanque de guerra, mas se a tua vida está torta, cheia de pecado, Satanás entra na tua casa, que é o teu corpo, e faz com você o que ele quer. Ciranda você, joga você no pecado, ele até quando Deus permite e ele te mata. Irmão, isso é conversa. Coitado desses aí. Não é só esse que está aí não, é muitos. Vigia, viu, meu irmão? Vigia nessas profecias, analisa na palavra de Deus. Porque eu falo uma coisa, aí isso aí não se cumpre, sabe o que vão falar? Olha os crentes aí. Olha aí, Deus falou, se Deus é mentiroso, meu irmão, Deus não é mentiroso não, tá? Deus é verdadeiro, o Deus que eu sirvo, ele é verdadeiro, ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou se cumpre, meu irmão. Se ele mandar falar, ó, vai acontecer e testifica aqui na sua palavra, se prepare que vai acontecer. E ele fala, Jesus está voltando. A apostasia está aí. O esfriamento da igreja, os falsos profetas, as mentiras. Isso mostra a vinda de Jesus e ele está próximo. Aí, meu irmão, não vai morrer muitas pessoas como esse camarada está falando, não. Aí vai ficar aquele. Porque o mundo, aqueles que não estão na presença de Deus, já estão mortos espiritualmente, infelizmente. Por isso que tem que acordar. Aquele que der ouvido à voz do Filho de Deus, ressuscitará da morte para a vida. A morte espiritual, ela vai ter uma vida espiritual com Deus. Porque, meu irmão, é isso que precisamos aprender. Que Deus abençoe. Está aí a resposta. Tome cuidado com esses falsos profetas, com esses que traz profecias dizendo que é Deus, quando Deus não diz nada. Usa ali uma revelação dele, dizendo que foi Deus. Não, irmão, tome muito cuidado. Que Deus abençoe a todos. E esses varão aí vão pagar um preço muito alto. Se eu fosse eles, começaria a pedir perdão a Deus enquanto é tempo. Deus abençoe.